Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa Palavra Viva, hoje dia 30/9/2021. Estamos aí hoje também caminhando para o encerramento da nossa série de exposições falando sobre o fruto do Espírito. E hoje nós iremos falar sobre o último gomo do fruto do Espírito, falando sobre o domínio próprio ou a temperança. Então não saiam daí que o nosso programa está imperdível. Agora, pela rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem, e eu quero aproveitar a oportunidade e convidar você para participar do nosso programa. Você pode mandar a sua mensagem no WhatsApp 12991925941, 12991925941, 12991925941, 12991925941. Você pode participar do nosso programa enviando a sua mensagem, o seu pedido de oração, ou mesmo contando a nós o seu testemunho, interagindo com a gente. Nós queremos muito te conhecer. E vamos ouvir então os nossos patrocinadores e logo em seguida falando sobre o 9º gomo do fruto do Espírito, que é o domínio próprio ou a temperança. Então não saiam daí. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Dr. Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E, atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, então vamos partir para a conclusão da nossa série falando do último gomo
do fruto do Espírito. Do fruto do Espírito. Eu queria saber se você que está aí me acompanhando já todos esses dias, você está acompanhando desde o primeiro dia. E o que vocês acharam dessa série? Mande aí para mim uma mensagem no WhatsApp 12991925941. 12991925941. Ou se você me acompanha aí pelo YouTube, deixa aí uma mensagem para mim. Tô acompanhando desde o primeiro gomo aí do fruto do Espírito. Foi relevante? Qual que vocês gostaram mais? Qual que vocês precisam desenvolver mais? Dá um feedback aí para mim, para que eu possa saber se vocês estão gostando da nossa série, desse tipo de abordagem. Manda aí para mim. Eu quero aproveitar aqui, se você mandar aí para mim uma mensagem no WhatsApp, você que me ouve pela rádio, eu vou mandar para você um link. Para você entrar no nosso grupo do Telegram. Já faz dias que eu estou aqui para avisar vocês sobre isso, porque eu quero que vocês recebam aqui. Eu vou arrumar um jeito de mandar esse conteúdo para vocês em PDF, para que vocês possam ter esse material de estudos aí, pelo menos o esboço de tudo aquilo que nós temos observado todos esses dias. Manda aí para mim uma mensagem no WhatsApp aí, eu vou mandar um link para vocês, para que vocês possam entrar no nosso grupo do Telegram, para que você possa interagir aí com a gente e receber aí as nossas notificações. Manda aí uma mensagem para mim no WhatsApp 12991925941. 12991925941, que eu quero colocar você aí no nosso grupo. Mas vamos ler novamente esse texto que nós temos lido repetidamente todos estes dias, a fim de que nós possamos fazer a exposição desses assuntos aqui todos esses dias. Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, que dizem assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Nós já vimos todos os demais gomos do fruto do Espírito e vocês já sabem disso. Por exemplo, quando você lê o verso 22, mas o fruto do Espírito aparentemente existe aqui um erro de gramática, porque na verdade Paulo começa a falar sobre o fruto do Espírito e ao invés dele falar mas o fruto do Espírito são, porque ele começa a nos dar uma lista de assuntos, ele, pelo contrário, diz, mas o fruto do Espírito porque ele está falando de um fruto e seus muitos gomos, como um cacho de uvas, como nós temos aqui falado. E o gomo central, vamos assim dizer, daquilo que nós estamos aqui falando é o amor. O amor é esse grande fruto do Espírito que nós estamos produzindo. Porque quando você soma todos os demais gomos aqui desse cacho, o fim último é o quê? Que nós venhamos produzir o quê? O amor. Venhamos cumprir a lei e os profetas, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. No resultado final é que nós venhamos produzir o quê? O gomo do fruto do Espírito chamado amor, ou fruto do Espírito chamado amor. E nós então já falamos sobre o amor, a alegria, o gozo, a paz, a longanimidade ou paciência, a benignidade ou amabilidade. Falamos da bondade, da fé ou fidelidade, da mansidão e agora vamos falar sobre a temperança ou o domínio próprio.
E o que é então domínio próprio? O que é domínio próprio? Porque nós já falamos sobre algumas coisas aqui que tem a ver com domínio próprio. Por exemplo, ontem nós falamos sobre a mansidão, até mesmo a longanimidade, a paciência, tudo isso tem a ver com domínio próprio. Tem a ver com temperança. Mas então o que é esse domínio próprio? De maneira bem objetiva é o quê? É autocontrole. Ou mesmo autoconhecimento. É de suma importância o domínio próprio. Esse autoconhecimento. Saber quem nós somos, saber as nossas debilidades, saber das nossas qualidades, saber dos nossos defeitos, saber até onde nós podemos ir, saber quem nós somos. Domínio próprio é ter um autoconhecimento sobre nós mesmos. E existe um provérbio escrito por Salomão que nos ajuda a entender um pouco a respeito do domínio próprio. Está lá em Provérbios capítulo 25 e o verso de número 28 que diz assim: como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Vou repetir. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. O que Salomão está aqui tentando nos dizer ou ilustrar? Você sabe que no contexto do próprio Salomão, no contexto do período bíblico, sobretudo, as cidades da antiguidade eram cercadas por muros ou por muralhas. E dentro ficava o que? A cidade. Inclusive, dependendo da espessura das muralhas, dava-se para construir casas em cima das muralhas ou mesmo no vão entre as muralhas. Por exemplo, Raabe, ela morava no alto da muralha de Jericó, da cidade de Jericó, e que foi poupada ali. O próprio fórum, as discussões relacionadas à justiça, era o que na porta da cidade, você ia na porta da cidade resolver as suas questões ali. Então, as muralhas eram muito importantes, sobretudo para a proteção da cidade. Você está lembrado, por exemplo, do filme Troia, em que houve a guerra lá, na história lá da Odisseia, falando sobre Ulisses, falando sobre Agamenon, falando sobre Paris, lá a guerra de Troia. E a grande dificuldade dos gregos contra os troianos era o quê? Porque os troianos estavam dentro das suas muralhas. E aí os gregos não conseguiam o quê? Atravessar, não conseguiam entrar na cidade e ganhar a guerra, de modo que houve lá a estratégia de Ulisses de construir o cavalo de Troia. E aí foi a brecha que eles encontraram de invadir a cidade, atear fogo, e assim se deu a vitória dos gregos contra os troianos lá na história lá de Homero, lá a Odisseia. E essa é a ideia do domínio próprio. Domínio próprio é como uma muralha intransponível. É como uma muralha que nos ajuda o quê? A ter um controle, a ter uma certa proteção. A não ser o que é assaltado ou mesmo não ser atingido por nenhum inimigo à nossa volta. Então, por isso, as muralhas eram tão importantes para aquele contexto. E aí Salomão se utiliza desse exemplo para falar-nos a respeito do domínio próprio. O que é o domínio próprio? É uma muralha que nos mantém o quê? Protegidos contra os ataques dos nossos inimigos, os ataques externos, que não tira a nossa estabilidade,
que não tira o nosso domínio, que não nos tira do controle. Nós não nos tornamos vencidos por aqueles que nos querem derrotar. Esse é um dos grandes exemplos de Salomão no livro dos Provérbios para falar do domínio próprio. Para nos falar do domínio próprio. Mas eu quero aqui pontuar com vocês algumas coisas a respeito do domínio próprio. Porque domínio próprio tem a ver com algumas coisas. Por exemplo, número 1. Consciência plena de suas fraquezas. Você não terá domínio próprio sem uma consciência plena dos seus maiores inimigos, dos seus maiores adversários. Todos nós temos o quê? Fraquezas. O próprio texto de Romanos capítulo 8 e versículo de número 26 diz que o Espírito ajuda em nossas fraquezas. Porque nós somos fracos, temos debilidades físicas, temos debilidades emocionais, temos debilidades espirituais. Nós somos fracos. Temos falha. Não existem super crentes. O Superman evangélico. Não existe isso. Isso é uma utopia. Eu conheço muita gente que quer o quê? Enganar. E quer enganar a si mesmo. Todo ser humano, crente ou não crente, possui uma área da vida que é o seu ponto fraco. É onde nós reincidentemente caímos, erramos, falhamos. O próprio apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 7 que o bem que ele queria fazer ele não conseguia. Mas o mal que ele não queria fazer, ele estava lá fazendo o quê? O tempo todo. Ainda ele diz que a lei era espiritual, mas ele era o quê? Carnal. Era falho. Estava em batalha, em luta. Ele mesmo escrevendo aqui aos Gálatas, nos versos anteriores do capítulo 5, ele vai falar que o quê? Que a carne faz oposição ao espírito e o espírito faz oposição à carne. É uma batalha, é uma guerra. Todos nós possuímos pontos fracos. E não se engane, o nosso maior adversário, isto é Satanás, sabe quais são os nossos pontos fracos. É por isso que a Bíblia diz que ele é o quê? Como um leão que está ao derredor procurando a quem possa tragar. Ele sabe aonde está a sua vulnerabilidade. E é aonde ele vai o que? Atacar. Aonde ele vai colocar o quê? Você num caminho escorregadio. Aonde ele vai te perturbar. Ele sabe aonde estão nossas fraquezas. E ele vai o quê? Vir com artilharia pesada. Porque ele quer o quê? Nos destruir. Ele não brinca de ser diabo. O diabo não brinca de ser diabo. O crente muitas vezes brinca de ser crente. Mas o diabo não brinca de ser diabo. Ele vem com artilharia pesada. E ele quer o quê? Nos destruir. Então, esse autoconhecimento nos ajuda a ter domínio próprio. Veja bem, o próprio Jacó, somente aos 91 anos de idade, foi admitir que ele era um enganador. 91 anos enganando a si mesmo, o enganador enganando a si mesmo. Até que ele diz para o anjo, porque primeiro ele disse para o seu pai 20 anos antes que ele era o quê? Esaú. Ele se chamava Jacó, ele se chamava de Esaú, e aí Deus muda depois o nome dele para Israel. Mas quando o anjo faz a pergunta para ele de 20 anos antes, perguntando quem você é, aí ele admite, eu sou Jacó, eu sou um enganador. E é a partir daí que há uma mudança, uma transformação na vida de Jacó. Para Israel, o homem que lutou com Deus, o homem que luta com Deus. E a vida dele é transformada. Se você não admitir os seus pecados, se você não confessar os seus pecados, se você não admitir as suas fraquezas, você não vai vencer. Você tem que colocar para fora.
Porque senão você se torna o quê? Fraco, vulnerável e manipulado pelos seus próprios conflitos, pelas próprias demandas da sua existência. Segundo, fugir dos desejos que se opõem a Deus. Você sabe qual é o seu problema? Você sabe qual é o seu maior adversário? Então agora é hora de tomar o quê? Uma atitude. Você tem que fugir. Fugir daquilo que o que te domina. Fugir das paixões carnais. Fugir. O único jeito é fugir. Não tem outra alternativa. É fugir. Porque quanto às coisas da carne, o único jeito é o quê? Fugindo. O diabo você enfrenta. E na autoridade do nome de Jesus, ele bate em retirada. Mas a sua carne, a sua natureza, você foge porque você não tem domínio sobre ela. Ela é mais forte do que você. Eu acho engraçado porque a Bíblia fala sobre a carne ser fraca. E eu não gosto muito dessa ideia. Porque na verdade, o que é fraco é o nosso espírito. A carne é forte. A gente até sabe o que se deve fazer, só que a gente não tem poder, não tem autoridade. A nossa carne é muito, o quê? Forte. Ela nos vence se nós deixarmos. Por isso que nós precisamos o quê? Tomar atitudes, fugir. Você já sabe qual é o seu problema. Você já sabe qual é a sua dificuldade. Você vai seguir o mesmo caminho, mesma trajetória todo dia e achar que você vai vencer? Não vai. Tolerância zero ao pecado. Jesus mesmo disse no Sermão da Montanha: se o teu olho te faz escandalizar, é melhor você arrancar ele, entrar no céu com um olho do que entrar com os dois no inferno. Tolerância zero ao pecado. Você tem que fugir. Não tem outra alternativa, é fugindo. Domínio próprio é assim. É tolerância zero. Terceiro, mudança de hábitos. Se eu tenho consciência do que me aflige, eu estou o quê? Tomando atitudes, fugindo disso. Eu tenho que mudar hábitos. Isso aqui é muito importante. Muitas vezes é mais fácil estabelecer um novo hábito do que desfazer de um hábito antigo. Entenda o seguinte, são duas coisas diferentes. Um novo hábito é você implantar ou iniciar em fazer algo que você não fazia. E geralmente é mais fácil. Alguns dizem aí que até 50 a 60 dias, você fazendo todo dia a mesma coisa, você estabelece um novo hábito. Agora, a luta não é estabelecer um novo hábito. A luta é desfazer-se de um hábito antigo. E aí você tem que ter conhecimento dos seus gatilhos. O que te leva? Geralmente, aquele mesmo erro, aquela mesma falha, aquele mesmo pecado. Você tem que ter um autoconhecimento grande. Você tem que conhecer o caminho do seu pecado. É num dia que eu estou chateado, angustiado? É num dia que eu estou à toa? O que acontece? Eu tenho que conhecer-me. Conhece-te a ti mesmo. A frase de Sócrates. Eu tenho que me conhecer. Para que eu possa o quê? Desfazer de um hábito antigo e fazer um hábito novo. Para que haja o quê? Mudança. Quarto lugar. Disciplinas espirituais. Você quer ter domínio próprio? Não tente vencer as lutas. Não tente estabelecer novos hábitos. Não tente vencer o pecado sem disciplinas espirituais. É na oração, é no jejum, é buscando a palavra de Deus. Jesus foi tentado 40 dias no deserto e ele venceu como? Orando. Ele venceu como? Jejuando. Ele venceu como? Meditando na palavra. Não tem jeito. A nossa autoridade, força não vem de nós mesmos, vem do Espírito. O Espírito quer nos ajudar nas nossas fraquezas, mas a gente tem que depender dele. É orando, é batalha, é luta, é guerra. E isso vai ser até que Cristo venha, porque produzir o gomo do fruto do Espírito chamado domínio próprio talvez seja um dos que nós venhamos passar a vida inteira para conseguir o quê? Produzi-lo. De maneira autêntica. E não espere que seja da noite para o dia. Você vai falhar, você vai errar. Mas confie em Deus. E não desista, não pare, não dê brecha, não dê lugar ao diabo. Lute todo dia para o quê? Produzir o gomo do fruto do Espírito chamado domínio próprio. Essa é a nossa série, falando sobre o fruto do Espírito. E a minha oração é que Deus fale ao seu coração ainda mais.
Procure lá no nosso canal no YouTube. Assista as mensagens que você não ouviu e aplique isso no teu coração. Coloca lá na porta do guarda-roupa, coloca lá no espelho do banheiro. Decore os 9 gomos do fruto do Espírito e aplique isso na sua vida no nome de Jesus. Coloque isso diante de Deus. Coloca lá no seu caderno de oração: Deus, eu quero produzir esse gomo do fruto do Espírito que eu ainda não consegui. Eu quero vencer, eu quero triunfar. Eu quero ser um crente melhor todo dia. Que Deus abençoe vocês e amanhã estaremos de volta. E amanhã, se Deus assim permitir, eu quero fazer um resumão com vocês de todos esses gomos do fruto do Espírito que nós falamos. Então, se você não ouviu algum, não perca o programa de amanhã que está imperdível. Deus abençoe vocês e amanhã estaremos de volta.